Olá, bom dia, boa noite para você que está me ouvindo. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um assunto que eu gosto muito de refletir, porque é um texto que eu gosto muito de refletir, porque é um texto que a gente vê Jesus se abrindo completamente, a gente vê Jesus falando o que está lá no coração dele mesmo, que é a oração sacerdotal. Mas antes de começar na leitura do texto, eu gostaria que você imaginasse uma cena. Imagina uma pessoa muito querida sua, que você aprecia muito, que você ama muito, e de repente você fica sabendo que essa pessoa tem um desejo. Você ouve ela orando e pedindo algo para Deus, e você tem condições de ajudá-la nesse processo ou de fazer com que ela consiga aquilo que você quer. O que você faria? Você iria medir esforços ou você faria de tudo que estivesse dentro do seu alcance para que o desejo daquela pessoa fosse atendido? É assim que nós devemos ler a oração sacerdotal. Ela é chamada de oração sacerdotal porque é uma oração, primeiro, que foi feita em prol dos discípulos. Jesus estava orando a Deus, falando com Deus sobre os seus discípulos. Então ele estava meio que cumprindo o papel sacerdotal. Que o sacerdote é aquele que levava Deus ao povo e levava os pedidos do povo a Deus, né? E fazia aquele papel de intercessor. E Jesus, nesta oração, ele está justamente orando pelos seus discípulos. E é uma oração que foi feita já no final do ministério terreno de Jesus. Jesus fala ao Pai como se estivesse prestando um relatório de tudo que aconteceu nesse ministério terreno e fazendo as suas solicitações, os seus pedidos. Então, vamos refletir sobre esse texto? O texto encontra-se em João, capítulo 17. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Como eu disse, esse texto é um texto bem emocionante, porque é um texto que Jesus se abre e fala o desejo do seu coração no fim do seu ministério terreno. E a gente percebe algumas ênfases que Jesus dá nesta oração. Ele fala sobre guardar os seus discípulos, guardar no nome de Deus, guarda-os no teu nome, é a expressão que Jesus usa, no sentido de que, e essa palavra guardar ali é a palavra que representa, que significa cuidar, como um pai que cuida de um filho, como alguém que cuida de alguém muito necessitado e frágil. Assim Jesus pede que Deus nos guarde, porque enquanto ele estava aqui de forma terrena, corpórea, ele guardou os seus discípulos. E agora ele pede que Deus possa continuar guardando os seus discípulos. Lá no versículo 13 ele fala sobre alegria. E ele diz que ele deseja que nós tenhamos a mesma alegria que ele. A ideia é que Jesus deseja que nós possamos sentir a mesma satisfação que ele sente e sentiu por ter cumprido o propósito de Deus para ele aqui na terra. Depois ele fala sobre guardar-nos do maligno ou do mal. Lá no versículo 15, Jesus deseja que nós sejamos guardados do maligno, que o maligno não tenha poder sobre nossa vida, ele não nos toque, ele não interfira no processo, no propósito de Deus para cada um de nós. No versículo 17, Jesus fala sobre santificação, que nós sejamos santificados na verdade. Santificar é um processo divino, por isso que Jesus pede a Deus que nos santifique, mas há também um papel humano de consagrar-se para que esse processo de santificação seja eficaz. No versículos 20 e 21, na verdade não só aí, mas lá também no versículo 11, Jesus já começa falando, mas ele repete, dá uma ênfase maior nos versículos 20 e 21, sobre unidade. Ele fala que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, e eu somos um. Jesus, na sua oração sacerdotal, desejava que nós vivêssemos em unidade, que nós vivêssemos que nós tivéssemos um relacionamento, uma ligação uns com os outros, assim como Jesus tem com o próprio Pai. Depois Jesus fala, e é interessante que Jesus fala sobre perfeição em unidade. Nos versículos 22 e 23 ele fala que eles sejam perfeitos em unidade. Porque o propósito e o desejo de Jesus não era somente que nós sejamos um, mas que nós sejamos um de forma perfeita. Que o nosso relacionamento seja um relacionamento que agrade a Deus, que na verdade que o nosso relacionamento uns com os outros possa ser a prova que o mundo precisa para crer em Jesus. O próprio Jesus fala isso, Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele deseja que nós sejamos um para que o mundo creia em Jesus. Depois ele fala no versículo 24 algo muito
reconfortante de se ouvir. Ele deseja que os seus discípulos estejam com ele. Jesus, apesar de ter encerrado o seu ministério terreno, ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação final, até os últimos dias. E ele deseja que nós estejamos com ele. Jesus deseja nutrir comunhão conosco. E depois, no versículos 25 e 26, já lá no finalzinho, Jesus fala sobre que haja em nós aquele amor. E quando ele fala aquele amor, ele está dizendo justamente o amor dele para com o Pai, do Pai para com ele, desse relacionamento profundo que ele tem com o Pai, de amor, do amor dele para conosco. Jesus deseja que esse mesmo amor exista em nós, que nós possamos vivenciar e experimentar esse amor. Como eu falei no início, o que você faria se você soubesse o desejo de alguém que você ama muito, que você aprecia muito, que você respeita muito? O que nós podemos fazer para que essa oração de Jesus seja ouvida, seja cumprida, seja respondida? Em primeiro lugar, eu destaco a questão da santificação. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, eu vou ler esse texto com você. Diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se você ler o texto anterior, porque esse versículo 1 do capítulo 7, na verdade é uma conclusão daquilo que foi falado no capítulo anterior. Você vai ver Paulo falando sobre não tocarmos em coisas imundas, nos afastarmos da imundícia desse mundo, que nós seremos filhas e filhos e Deus será para nós Pai, citando um texto do Velho Testamento. Por isso que ele fala sobre promessa, e aí ele usa uma expressão interessante, que nós nos afastemos de toda a imundícia para aperfeiçoar a santificação. Então, se você deseja que a oração de Jesus seja respondida, você precisa se santificar. Você precisa viver uma vida santa, porque Jesus pediu isso para Deus. Então, faça você a sua parte de viver uma vida santa, longe do pecado, longe dos valores desse mundo, viver uma vida santa, consagrada ao Senhor. Não só que às vezes a gente pensa assim, eu me afasto do mundo e eu vou até mudar para um lugar desértico. Não, é viver uma vida santa, se afastando dos valores do mundo, mas também cumprindo o propósito para o qual você foi santificado, que é refletir o amor de Deus para as pessoas, que é viver em comunhão com os irmãos, que é amar condicionalmente a Deus, adorá-lo, amar condicionalmente os irmãos. Então, viver uma vida santa é viver uma vida longe do pecado, mas também uma vida que está cumprindo os propósitos de Deus para aquela vida. Se você deseja que a oração de Jesus seja respondida, viva uma vida santa. Também, ele fala sobre amor. Ele fala, que haja neles aquele amor. E eu quero ler uma fala de Jesus mesmo sobre amor. A gente sabe que os 2 grandes mandamentos, respondidos por Jesus quando um jovem perguntou a Jesus sobre os mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e depois amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus, quando falava com seus discípulos, ele deu uma outra entonação nesse segundo mandamento. Inclusive, Jesus até chama ele de um novo mandamento. E eu quero ler com vocês, está em João, capítulo 13, versículos 34 e 35.
Olha o que esse texto diz. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você pode pensar assim, mas não é a mesma coisa que Jesus falou? Amar o próximo como a si mesmo? Não, não é a mesma coisa. Por isso que Jesus fala que é um novo mandamento. Agora Jesus fala que nós devemos amar o próximo, não como amamos a nós mesmos, mas como Jesus nos amou. Você consegue entender que Jesus aumentou aí o nível do amor? Porque amar o próximo como a si mesmo, se você não se ama tanto assim, você não vai amar o próximo tanto assim. E cada um iria amar de uma forma diferente, porque cada um ama a si mesmo de uma forma diferente. Mas agora Jesus fala, amar o próximo como eu vos amei. Jesus agora estabelece um padrão de amor. E esse amor é um amor incondicional, porque Jesus nos amou apesar de nós. Jesus nos amou sabendo que nós negaríamos, nós trairíamos, nós desonraríamos a Ele. Mesmo assim, Jesus nos amou. Nós precisamos amar uns aos outros de forma incondicional para que haja em nós aquele amor, aquele mesmo amor de Jesus. Então, o meu desafio para a sua vida, se você deseja que a oração de Jesus seja respondida, ame incondicionalmente as pessoas. Ame as pessoas sem colocar um si. Ou ame as pessoas sem esperar em troca. Ou ame as pessoas não por causa de algo que há nessas pessoas. Ame as pessoas assim como Jesus te amou. Também, Jesus fala sobre estar nele. Acho interessante, né? O desejo de Jesus que nós estivéssemos nele. João, capítulo 15, versículos de 1 a 7, Jesus fala sobre a necessidade de estarmos ligados a ele. Eu quero ler esse texto com você. João, capítulo 15, versículos de 1 a 7. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus falando sobre a necessidade de vivermos em comunhão com Ele e com a palavra dele. A necessidade da palavra de Deus estar em nós e nós estarmos ligados a Jesus como um galho que está ligado a um tronco. Aqui ele usa a expressão de videira porque videira era muito comum lá em Israel, né? E ele usa a expressão que ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos, os ramos ligados a essa videira. Essa ligação tem que ser uma ligação muito íntima. A seiva que vem do tronco vai para os galhos porque eles estão ligados, inteiramente ligados. Assim deve ser a nossa comunhão com Jesus. Nós devemos estar nele. E se você deseja que a oração de Jesus seja respondida, vive em comunhão com Jesus, porque isso ele pediu ao Pai. Que a palavra de Jesus esteja em você, que você possa refletir e exalar o cheiro de Jesus.
Eu me lembro quando Pedro traiu Jesus, né? Por que Pedro precisou ficar insistindo 3 vezes que não conhecia Jesus? Ele traiu porque ele foi covarde, né? Nós não estamos questionando aqui a motivação dele, mas por que as pessoas não acreditaram em Pedro, dizendo que quando ele disse que não conhecia Jesus na primeira vez que ele falou? Porque Pedro falava como Jesus. Pedro cheirava como Jesus. Pedro se vestia como Jesus. Pedro andava como Jesus. Porque ele vivia em íntima comunhão com Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência de ter um amigo muito próximo, uma amiga muito próxima, que você convive muito, e que as pessoas acham vocês parecidos, e perguntam se são irmãos, mas parecidos na fisionomia mesmo. Não é que a gente fica com a mesma fisionomia, mas quando você tem uma pessoa muito íntima, acaba tendo as mesmas expressões faciais e que as pessoas confundem com fisionomia. E assim tem que ser a nossa comunhão com Jesus. As pessoas olharem para mim, para você e enxergarem Jesus. E quando isso acontecer, a gente vai estar ajudando a cumprir, a responder a oração de Jesus feita ao Pai. E para finalizar, viver em comunhão com os irmãos. Como eu disse, Jesus fala mais de uma vez que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui o escritor aos Hebreus fala sobre o papel de estimularmos uns aos outros, de contribuirmos uns com os outros para que todos possam cumprir um propósito. A vida cristã é como se fosse um mutirão, né? Não sei se você já participou de mutirão, eu já participei de alguns, é bem interessante. Individualmente as pessoas não conseguiriam fazer tudo que tem que ser feito, mas quando juntam com o mesmo propósito, um ajuda o outro. Meu pai, pastor José do Nascimento, quase todo ano vai para um mutirão construir um local de reuniões para uma igreja num lugar remoto no Brasil. E meu pai não tem mais força física para ficar virando maceira, né? Batendo ali o cimento e tal. Mas ele sabe pegar uma água e levar para o pedreiro lá, para o irmão que está fazendo papel de pedreiro, que está batendo a maceira e que precisa de um copo d'água. Assim é a vida cristã. Cada um vai fazendo algo que é importante para todos. Mas isso só é possível se nós vivermos juntos. Por isso que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, enfatiza: não abandonando as vossas congregações, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Ainda mais que está chegando os fins dos tempos. Então, se você deseja verdadeiramente que a oração de Jesus seja cumprida, seja ouvida, seja respondida, viva junto com os irmãos. Viva em unidade. Viva em comunhão, porque assim você estará cooperando para que essa oração seja respondida. Que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria para compreendermos o nosso papel nesse processo todo, para que você possa entender que você tem nas suas mãos a capacidade, a possibilidade de ajudar com que essa oração de Jesus seja ouvida. Você já percebeu que as orações de Jesus eram respondidas, todas elas? Deus não deixava de responder as orações de Jesus. E agora, essa oração sacerdotal, a resposta ela vem
com a história da igreja. E você, fazendo parte dessa história, tem um papel importante, primordial, para que verdadeiramente tudo aquilo que Jesus pediu ao Pai na oração sacerdotal seja cumprido. Se você vive em comunhão com Jesus, se você vive em comunhão com os irmãos, se você vive uma vida santa, se você viva em comunhão com a palavra de Deus, se verdadeiramente você ame as pessoas de forma incondicional. Que Deus nos abençoe e meu desejo é que todos tenham uma boa semana na presença de Deus, se cuidando para que não seja contaminado pelo Covid-19 e nem, caso esteja, contaminando outras pessoas. Que você não relaxe por conta do tempo que vai passando. A gente tem o hábito de acostumar com as coisas ruins, né? Tenha cuidado e que o Senhor nos abençoe nesta semana. Amém.